Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom que você acessou esse vídeo e vai poder acompanhar ao longo dessa gravação aquilo que se propõe que você siga em casa com a sua família, com a sua Bíblia na mão, vendo os textos, com oração diante do Senhor em nome do Senhor Jesus, de culto a Deus. Espero que seja útil a você, te auxilie, te edifique com aquilo que a palavra de Deus diz, te console por meio da oração, a busca ao Senhor e te motive a seguir a Deus ao lado da tua família, crente em Cristo, até aquele dia em que Ele virá nos buscar. Deus te abençoe. Vamos cultuar ao Senhor. Comecemos a cultuar ao nosso Deus, fazendo a leitura bíblica no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versos 10 a 13.
Primeiro livro das Crônicas, 29, de 10 a 13. Abra sua Bíblia lá, acompanhe a leitura. Primeiro das Crônicas 29, a partir do 10 até o 13. Pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Esse é o culto ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e de toda a igreja que ao redor deste instrumento o busca em nome do Senhor Jesus. Vamos orar com o presbítero Josué de Jesus. Senhor nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Teu Senhor é o poder, a honra e a glória. Confiante, ó Pai, em tua soberania, sabemos que o Senhor tem domínio sobre tudo, tanto nos céus como na terra. Sendo assim, lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para lidarmos com este momento difícil que sua igreja e a humanidade está passando. Lhe peço, ó Pai, que o Senhor nos conceda graça e paz, a paz que excede todo o nosso entendimento, que só o Senhor nos pode dar, seja derramada a todos da nossa igreja e a todos que nos ouvem neste momento. Agradecidos estamos, ó Pai, pela tão grande salvação que através de Cristo na cruz o Senhor nos concedeu. Te pedimos, ó Pai, que abençoe toda a igreja e todos que nos ouvem. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Cantemos o hino número 16 do Inário Novo Cântico. Louvor a Deus. Louvai a Deus soberano, Senhor do que é feito. Louvai-o sim de vossa alma, tesouro perfeito. A Deus cantai e com fervor tributai, profundo amor e respeito. Louvai a Deus que vos faz prosperar dia a dia, e com amor vos defende, abençoa, porfia. Lembrai também que o poderoso nos vem fazer feliz companhia. Nós vamos abrir a palavra do Senhor mais uma vez. Abra lá em Mateus 24. Vamos ler os versos 3 a 14. Mateus 24, de 3 a 14. Abra aí na sua Bíblia. Passo a ler. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século.
E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que permanecer até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Muitos se assustam com a situação atual. Muitos se preocupam com o que podem fazer para se preservarem. Muitos têm medo do que pode vir a acontecer com seus empregos, com sua saúde, com suas famílias. São temores normais para os dias, para os tempos atuais, mas que não devem abater os corações cristãos. É claro que nós sentimos dor, que nós sentimos fome, que nós sentimos a carência, mas estas coisas, meus caros irmãos, se abatem sobre todo o mundo. E a palavra nos diz que algo ainda mais severo se abaterá sobre os cristãos. Se todos passarão e testemunharão guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, os cristãos serão atribulados, serão mortos, odiados. Será que nós estamos prontos para resistir a tanta coisa e testemunharmos aos de perto e aos de longe e persistirmos em missão sem que a nossa boca fique a murmurar, sem que nós nos entreguemos à depressão, à tristeza, ao desespero? Meus caros, tudo isso vai acontecer e vai se agravar sobre os cristãos. Entretanto, o fim virá quando o Evangelho tiver sido pregado a todo mundo. Será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Queremos o fim? Que temos feito em favor disso? Temos apressado a volta do Senhor, isto é, temos nos empenhado em testemunhar de Cristo? Ou será que nós estamos muito preocupados com os dias, com o sustento, coisas importantes, mas não as mais importantes? Vimos recentemente, e a palavra do Senhor já nos diz, há 2 milênios, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos testemunhar de Cristo, vamos ajudar aqueles que testemunham, vamos sustentar os missionários lá fora, aqui dentro. Vamos, irmãos, vamos orar. Nosso Deus, nós pedimos-te perdão pelos nossos pecados, porque certamente sofremos, Senhor Deus, alguns mais, outros menos, mas sofremos mais do que deveríamos por darmos tanta atenção ao tempo, às informações que surgem e que são contraditórias, às apelações da mídia, sejam as que chegam a nós pelos telefones celulares, sejam as que vêm pela televisão. Tanta mentira, tanta falsidade, tanto engano, tanto anticristianismo. E nós nos deixamos levar, Senhor. E agora as nossas atenções estão muito voltadas para essa doença, para esse vírus que causa a doença. Tão poucos têm enfermado perto de nós,
É certo que na Itália, na Espanha, na França, nos Estados Unidos, tantos enfermaram e morreram. Talvez lá até caiba haver algum temor desse tipo e pedimos-te a tua graça sobre essas nações. Mas, Senhor, temos tido um medo desproporcional ao tamanho daquilo que nos agride agora. E se, ó Deus Santo, estamos de fato prontos a seguir-te para viver ou para morrer em teu nome, aquilo que for necessário para glorificar-te, certamente temos que estar prontos a muito mais do que isso, a muito mais do que uma quarentena ou uma crise econômico-financeira. Tem misericórdia de nós, Senhor. Move-nos a pregarmos a palavra, a testemunharmos de Cristo, a encontrarmos com pessoas e anunciarmos a verdade, a reservarmos algum dos nossos recursos para entregarmos às missões e aos missionários, a gastarmos tempo em oração e intercessão por estes homens e mulheres que a teu serviço entregaram as suas vidas. Tem misericórdia de nós. Concede-nos, Senhor, que ao dizermos Maranata, vem Senhor Jesus, não estejamos apenas querendo uma fuga dessa realidade, mas queremos que o teu reino se manifeste entre os homens, seja percebido pelas pessoas, porque o anúncio da verdade foi cumprido. Resta agora que as pessoas todas, com seus próprios olhos, testemunhem a grandeza do Deus que foi anunciado entre as nações. Maranata, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Maranata, Senhor. Faz-nos testemunhar até aquele dia. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o cântico Maranata? Cantemos. Me renderei.
sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Oremos ao Senhor com o presbítero Samuelson. A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Graças a Deus o Senhor tem nos preservado e tem cuidado da tua igreja. E sabemos que para a oração não existe barreiras e não existe isolamento. Oremos ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, pois o Senhor tem cuidado da tua igreja. Depositamos a nossa esperança em Ti, Pai Santo, por meio de Jesus Cristo, o nosso Redentor. E sabemos que, por mais que estejamos passando por dificuldade, todos esses momentos são para a glória do Teu nome. São momentos para nos achegarmos mais a Ti, para Te exaltar, para estudarmos mais a Tua Palavra, e tudo isso para que o Senhor seja glorificado, Deus. Obrigado pela vida da igreja, que mesmo distante tem sido preservada, que mesmo distante tem cultuado ao Senhor. Ajuda-nos, Deus, a nos manter firme, a nos manter em oração, e tudo isso, Pai, na esperança e na certeza de que o Senhor está no controle de todas essas coisas. É em Cristo Jesus que oramos, Pai. Amém. Deus abençoe a igreja. Vamos ao estudo da Palavra de Deus. Em João, capítulo 5, versos 15 a 38, nós seguiremos vendo o texto que começamos a estudar na última semana e trataremos, com a graça de Deus, do tema A Unidade do Pai Eterno com o Filho Encarnado. Eu sei que é um tema que parece não ter nada a ver com a situação de doença, de pandemia, de problemas econômicos. Acontece que para que nós vivamos bem diante de Deus e dos homens, não basta que nós tenhamos apenas assuntos consoladores e estimulantes aos nossos ânimos. Nós precisamos continuar fundamentando a nossa vida na verdade, no conhecimento da doutrina, na palavra de Deus. Por isso, a unidade do Pai Eterno com o Filho encarnado é um tema fundamental, básico para a fé cristã. E nós vamos estudá-lo a partir de João capítulo 5, de 15 a 38. Vimos na semana passada que o Senhor Jesus havia estado em Jerusalém junto ao tanque de Betesda, a casa da misericórdia, pela porta das ovelhas, onde havia muitos enfermos, cegos, coxos e paralíticos, que estavam ali por crerem que, de tempos em tempos, um anjo de Deus desceria ao tanque e moveria a água, conferindo ao primeiro doente que nela entrasse a bênção da cura. Você se recorda? Vimos que o Senhor poderia ter curado a todos os enfermos dali, mas desejou fazer, e o fez, apenas ao paralítico. Vimos que o paralítico nem entendia a pergunta do Senhor e que desejava mesmo que alguém o colocasse rápido na água, conforme a crendice que trazia. Vimos que o Senhor o curou sem água e sem anjo, sem autorização e sem entendimento. O Senhor o curou simbolizando o seu poder para salvar, de modo irresistível e soberano. Vimos que o Senhor salva para que os salvos não pequem mais, sejam santos, vivam esperando nele.
hoje seguiremos pelo capítulo 5 de João para aprender mais sobre a unidade do Pai Eterno com o Filho encarnado. Vamos ao texto. João 5, de 15 a 38. Com a sua Bíblia em suas mãos, acompanhe a leitura, você mesmo aí com sua família, com as pessoas que estiverem ao seu redor. João 5, de 15 a 38. O homem, e refere-se ao homem que havia sido curado pelo Senhor Jesus, o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, os que tiverem feito o mal, para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito o humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Se Deus permitir, na próxima semana continuaremos com esse texto. Fiquemos por aqui. O nosso estudo abordará a unidade anunciada e rejeitada, a unidade de vida, a unidade pelo amor, a unidade no trabalho, que inclui unidade na redenção e unidade no juízo, a unidade de testemunho e a unidade na honra, unidade do Pai eterno com o Filho encarnado.
A unidade anunciada e rejeitada. Os judeus estavam irados contra o Senhor Jesus porque ele havia curado o paralítico num sábado. Verso 16. Os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Eles, entretanto, não imaginavam o que ainda ouviriam do Senhor. Inicialmente, o Senhor Jesus disse trabalhar à maneira de seu Pai. Verso 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. O Senhor disse trabalhar à maneira de seu Pai. Com essas palavras, Jesus afirmou algo que os judeus entenderam claramente. Ele se revelava como Deus, em unidade com o Pai. A sua unidade fora diretamente anunciada e imediatamente rejeitada. Eles passavam a ter um motivo ainda mais forte do que o ministério no sábado para matá-lo. Mal sabiam que essa rejeição a Jesus era, também, rejeição ao Deus a quem diziam adorar. 2. Unidade de vida. A unidade essencial do Pai eterno com o Filho encarnado seria reafirmada pelo Senhor Jesus, natureza humana do Filho eterno, quando ele disse possuir vida à semelhança do Pai. A palavra concedeu em nossa tradução deve ser compreendida com o sentido de garantiu, isto é, embora encarnado, a pessoa do Filho Eterno não perdeu a sua divindade e comunicava à natureza humana a sua vida essencial. O Pai garantia que fosse assim. Jesus, natureza humana do Deus Filho Eterno, possuía e possui vida em si mesmo. Isso nos faz considerar, ao menos por um momento, a respeito da grandeza do evento na cruz. O Deus Trino possui unidade de vida em suas pessoas. Três, unidade pelo amor. Há um traço na humanidade que reflete algo da natureza divina. As pessoas, quando realmente se amam, entregam de si umas às outras, concedem do que possuem, daquilo em que se interessam, do seu tempo, da própria existência, porque amam. O Pai, por amar ao Filho em sua encarnação, permanecia unido a Ele. Deus o Pai com Jesus Cristo, em unidade essencial do divino sobre e com o humano, de modo a lhe comunicar poder e autoridade, motivado por esse vínculo. O vínculo do amor. Amando ao Filho, o Pai lhe mostrou as suas obras, as suas maravilhas, o seu trabalho, o poder de ressuscitar os mortos, a autoridade para julgar. Unidade no trabalho. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Está lá no verso 17. O Pai expressa a sua misericórdia, então o Filho também a expressa e cura o paralítico num sábado. O Pai expressa a sua graça, então o Filho também a expressa e salva o pecador dos pecados que trouxe por herança e também dos que cometeu. O Filho só fazia aquilo que havia visto o Pai fazer. Verso 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também, semelhantemente, o faz. Isso precisa colocar em nossos corações a maravilha da economia divina. Pois embora apenas o Filho tenha morrido na cruz,
A Trindade eterna é quem salva o povo para si. Deus o Pai é o nosso Salvador, juntamente com o Filho e com o Espírito. Deus, nosso Salvador, trabalha em favor do seu povo. A unidade do trabalho tem uma referência importante na redenção. Assim é que podemos ver a ação divina ao nos ressuscitar dentre os mortos. O Pai age sobre os pecadores para lhes conceder vida. Então o Filho age igualmente sobre os pecadores. Isso significa a ressurreição? Sim. Então fomos retirados do poder da morte porque o Eterno assim agiu e, ao homem Jesus, com poder, habilitou a ressuscitar os mortos. Lázaro se levantou, a menina, o filho da viúva de Naim, todos se levantaram por vontade e poder de Jesus. Aqueles que ressurgiram quando o Senhor ressuscitou, como registrou Mateus, e vimos isso recentemente lá em 27, de 51 a 53, o fizeram pelo poder de Jesus, que agiu como age o Pai. Aleluia! Redenção, ressurreição. A unidade do trabalho passa pela redenção, pela ressurreição e chega ao juízo. O profeta Isaías registrou a terrível experiência que teve quando viu a Deus em seu trono para julgar. Está lá em Isaías 6. Deus é o juiz de toda a criação. Que fez o Pai? Confiou ao Filho, em sua natureza encarnada, nos dias da sua glória, toda a autoridade para julgar. Verso 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. E mais, àqueles aos quais ele ressuscita por sua vontade e graça, o Filho afirma que não entrarão em juízo, mas passaram da morte para a vida. Veja o verso 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, disse Jesus, e crê naquele que me enviou, o Pai, tem a vida eterna. E que diz o juiz? Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Somente o juiz poderia dizer tal coisa, razão pela qual Jesus a disse. O seu juízo se dará em sua segunda vinda e atingirá todos os que tiverem vivido, exceto os seus eleitos. Jesus é um com o Pai e recebeu dele o juízo, a autoridade para julgar. Seguindo, vejamos a unidade de testemunho. Essa unidade se relaciona à verdade. Se alguém quiser saber a verdade sobre os fatos, sobre um crime, sobre uma história, sobre uma narrativa, basta juntar as testemunhas e os agentes envolvidos. A história verdadeira surgirá do mesmo modo que aparecerá o que profere a mentira. Quando o Senhor Jesus afirmou ter um testemunho superior ao dos homens em geral e ao de João Batista em particular, ele afirmava estar na verdade. Pois Deus, o Pai, era a sua testemunha, e o Pai é a verdade. A unidade de testemunho com o Pai era esmagadora contra os judeus, pois eles nada poderiam contra o Eterno. Encerrando o caso, Jesus juntou as provas do testemunho do Pai, as Escrituras nas mãos dos judeus. Veja o verso 37. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem testemunhado de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz,
nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Jesus e o Pai, a verdade, a comunhão dos dois, unidade de testemunho. A unidade na honra. Esse estudo teve início observando a unidade do Pai Eterno com o Filho encarnado, quanto ao seu anúncio por parte de Jesus e a sua rejeição imediata da parte dos judeus. Pois bem, agora o Senhor dizia que rejeitá-lo é rejeitar ao Pai, que desonrá-lo é desonrar ao Pai. Sua palavra era condenatória. Se antes ele apenas evidenciara a unidade essencial da divindade, agora, tendo anunciado o juízo que lhe foi confiado, Jesus afirma a condenação daqueles homens incrédulos. Honrar ao Pai implica honrar ao Filho. Desonrar ao Filho implica desonrar ao Pai. Assim nós vimos hoje estes 6 itens, 2 ainda acrescidos ao 4º, unidade no trabalho. A unidade do Pai Eterno ao Filho encarnado, que foi anunciada e rejeitada. Unidade de vida, unidade pelo amor, unidade no trabalho expresso na redenção, ressurreição e no juízo. Unidade de testemunho, unidade de honra. E concluímos. Não há salvação em qualquer religião que desonre ao Pai ou ao Filho. Se algum mediador aparece ao lado de Jesus, desonra o Filho, logo desonra o Pai. Não há salvação nesta religião. Você deve saber do que eu estou falando. Se alguma religião diz que só existe Deus o Pai e não existe Deus o Filho, não há mediador, não há redentor, não há aquele que expresse da parte do Pai a graça, essa religião é falsa. Não há salvação nela. E talvez você tenha pensado em alguma religião oriental que tem crescido muito no Brasil a esse respeito, que se relaciona a esse assunto. Não há salvação em qualquer religião que desonre ao Pai ou ao Filho. Segunda conclusão é que não há esperança para os que não creem na suficiente mediação de Jesus Cristo, Deus encarnado. Agora me refiro a qualquer religião. Se nesta religião não há fé em Jesus Cristo como único e suficiente Redentor, mediador, não há salvação. Pode ser uma religião bonita, esteticamente agradável, pode ser uma religião bem frequentada, pode manifestar até mesmo poder, mas não gerará o fruto desejado da redenção, da esperança, da salvação. A terceira conclusão é que saber sobre a unidade do Pai Eterno com o Filho encarnado concede segurança de vida sob o trabalho redentor de Cristo. E também concede segurança de morte aos que estiverem sob o seu juízo. Como você está? Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor.
mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Oremos. Ó Todo-Poderoso Deus, Criador do céu e da terra, glorioso Deus triuno, santo, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, único Deus verdadeiro, misteriosamente tripessoal. Recebe, Senhor, a nossa adoração, a nossa gratidão, porque podemos te buscar, porque em Cristo Jesus fomos redimidos, e porque sabemos, Senhor Deus, que mesmo na sua encarnação, na sua humilhação, não foi rompida a unidade da divindade. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra nos mostra a unidade entre o Pai eterno e o Filho encarnado. Concede, Deus Santo, que nós estejamos diante do Senhor, confiantes na mediação única, exclusiva e suficiente de Jesus Cristo para nos relacionarmos contigo, sendo perdoados os nossos pecados e vivendo vida nova, Senhor Deus, diante de Ti, para a glória do Teu nome, nesses dias difíceis pelos quais o nosso país passa. Que, ó Deus, o nosso coração encontre esperança no fundamento sólido da doutrina, na verdade eterna que o Senhor manifestou entre nós na história e que está registrada na Tua palavra, a Bíblia Sagrada. Obrigado, ó Deus, que o Senhor mesmo, ó Deus, graciosamente, na pessoa do Espírito, aplique em nossos corações a verdade. Santifica-nos, Senhor Deus, por meio da ação do Espírito em nós. Concede-nos sempre o perdão dos nossos pecados e usa-nos, Senhor, para testemunharmos de Ti, anunciarmos a Tua grandeza, vivermos expressando a Tua glória e anunciarmos o Redentor Jesus Cristo para todo aquele que nele crê. Seja assim, ó Deus, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e o consolo do Espírito seja sobre a sua igreja. Amém.
Alguns avisos finais. Cuidado com as informações às quais você dá crédito. Cuidado com aquilo que você passa adiante. Você recebe alguma informação e passa adiante sem conferir? Cuidado, não faça isso. Confira, faça coisas boas, verdadeiras, cristãs adiante. E receberemos agora uma comunicação da APMT. Olá, estamos vivendo momentos de grandes mudanças globais. Agradeço a todos aqueles que têm nos procurado para saber como andam os nossos colegas nos campos da APMT, no Brasil como também ao redor do mundo. Até a presente data, não temos ninguém afetado por esse vírus, como também estendido aos seus familiares. Quero informar que os padrões que nós, como agência, temos seguido é o estabelecido pela Organização Mundial da Saúde, como também o dos governos locais em cada parte do mundo. Quero pedir que vocês continuem intercedendo ao Pai para que eles continuem a desenvolver as suas atividades dentro daquilo que é realístico e aceitável dentro dessa nova realidade. Havendo uma nova notícia, certamente estaremos informando vocês através das nossas redes sociais, se porventura alguém for afetado. Muito obrigado e conto com as suas intercessões.